Esse livro não promete conforto, promete verdade, e não é qualquer verdade, é uma que poucos estão dispostos a aceitar. Um retrato cru da existência humana, exposto por alguém que teve tudo e, no fim, olhou para sua própria vida e declarou: tudo é vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes não tenta maquiar a realidade com otimismo barato, nem entrega fórmulas prontas para o sucesso. Ele desmascara ilusões, confronta prioridades e desmonta ídolos que a sociedade insiste em levantar. O mais desconcertante, muito do que consideramos vida plena é, na perspectiva bíblica, apenas desperdício disfarçado. Há algo de inquietante nesse livro e, ao mesmo tempo, absolutamente necessário. Desde os tempos mais antigos, o ser humano carrega dentro de si uma sede por significado. No entanto, como destaca o livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra que traduzimos como vaidade em hebraico é revel, que também pode significar vapor, névoa, algo passageiro e sem substância. A vida, quando conduzida apenas pelos desejos terrenos, transforma-se em uma busca incessante por reconhecimento, status e satisfação pessoal, que se esvai como fumaça. O autor de Eclesiastes, tradicionalmente identificado como Salomão, tinha tudo o que os homens desejam: riqueza, sabedoria, poder e mulheres. Ainda assim, sua conclusão foi amarga. Nada disso preenche a alma de forma duradoura. A vaidade tem o poder sutil de se disfarçar de necessidade. Escolhemos profissões por prestígio, acumulamos bens para exibição, e até mesmo os relacionamentos são moldados por conveniência ou aparência. Essa busca desenfreada pelo ter e parecer não apenas consome os nossos dias, como distorce nossas prioridades. Tornamo-nos escravos de uma imagem, sempre correndo atrás de algo que prometa preencher o vazio, mas que, na realidade, só o amplia. Salomão teve todas as experiências que a vida poderia oferecer, mas ao olhar para trás, viu apenas névoa. Uma trajetória moldada por escolhas que, no fim, se mostraram vazias. O mais inquietante é que muitos vivem como se essa vaidade fosse virtude. Revestem suas decisões com discursos de ambição, progresso e realização. Mas por trás disso tudo existe apenas uma alma exausta, tentando provar seu valor. O problema não está nas posses ou nos sonhos em si, mas em quando eles se tornam a razão principal da existência. O livro de Eclesiastes nos chama a confrontar essa verdade com coragem, a sair da superfície e olhar o que realmente nos move. Porque não é fácil admitir que muito do que fazemos tem mais a ver com orgulho do que com propósito. Essa vaidade coletiva molda até mesmo o modo como nos enxergamos diante de Deus. Quando nos tornamos o centro de tudo, é natural que Ele se torne apenas uma peça acessória em nossos planos. Oramos para que Ele nos ajude a conquistar, alcançar, vencer, mas raramente para que nos transforme. O culto ao eu cresce, enquanto o temor ao Senhor diminui. E é nesse ponto que a vaidade deixa de ser apenas um engano pessoal e passa a ser uma desconexão espiritual. Quando esquecemos que fomos criados para algo maior do que nossos próprios desejos, é natural que tudo ao nosso redor pareça tão sem sentido. Eclesiastes não nos traz essa verdade como quem deseja nos desanimar, mas como um alerta urgente. Enquanto continuarmos buscando sentido naquilo que é passageiro, continuaremos presos em um ciclo de frustração. A vaidade nos faz correr, mas nunca chegar. Conquistar, mas nunca se satisfazer. É preciso coragem para parar, olhar ao redor e perguntar com sinceridade: tudo isso que estou fazendo é de fato necessário? Ou é só uma forma de provar que eu valho alguma coisa? No capítulo 3 de Eclesiastes, o sábio declara que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa declaração carrega uma sabedoria que poucos querem aceitar.
O tempo não é nosso servo, e sim nosso limite. A vida corre numa velocidade implacável, e mesmo quando tentamos segurá-la com força, ela escapa por entre os dedos. O tempo não volta, não pede permissão e não faz pausas para que possamos nos organizar. Essa é uma das verdades mais duras que Eclesiastes apresenta. O tempo segue, com ou sem a nossa vontade. As pessoas vivem como se houvesse sempre um depois. Depois eu peço perdão. Depois eu mudo. Depois eu invisto tempo nos meus filhos. Mas esse depois é uma ilusão alimentada por uma falsa sensação de controle. Eclesiastes nos lembra que há um tempo de nascer e um tempo de morrer. E não há como saber quando chegará o nosso fim. Viver achando que sempre haverá uma nova oportunidade é um dos maiores enganos do coração humano. Muitos morrem com palavras presas na garganta, com afetos não demonstrados, com histórias inacabadas por pura procrastinação emocional. A tirania do tempo também expõe nossas prioridades. O que fazemos com as horas que temos revela o que realmente valorizamos. Corremos tanto atrás de metas e compromissos e negligenciamos os pequenos momentos que, ao final, são os que mais importam. Há um tipo de sabedoria em entender a brevidade da vida. Ela nos obriga a escolher com mais cuidado onde e com quem gastamos nossos dias. O tempo é o bem mais precioso que possuímos, e desperdiçá-lo é desperdiçar a própria existência. Além disso, o tempo tem um papel de revelar. Com ele, as intenções se expõem, as máscaras caem e o que era dúvida torna-se claro. Muitos vivem buscando atalhos, querendo antecipar resultados ou adiar consequências. Mas o tempo é fiel em revelar aquilo que foi construído com verdade e aquilo que foi apenas aparência. O autor de Eclesiastes percebeu que viver bem é, em grande parte, viver com consciência do tempo, discernir em que estação da vida se está e agir com sabedoria diante dela. E não se trata de viver com medo da morte, mas com consciência da vida. Cada momento carrega um valor eterno quando vivido com propósito. Ignorar o tempo é viver como se não houvesse consequências. Eclesiastes não nos empurra para o desespero, mas para a urgência de viver com sentido. Afinal, o que estamos fazendo com o tempo que nos foi dado? E se esse for o último ano, o último mês ou até mesmo o último dia? O tempo não nos espera. E por isso mesmo, devemos parar de esperar para viver aquilo que importa. No capítulo 5 de Eclesiastes, o pregador afirma que quem ama o dinheiro jamais se fartará dele. Essa frase é mais que uma observação econômica, é um diagnóstico espiritual. A busca por acumular bens materiais se transformou em uma obsessão que define trajetórias inteiras. Muitas pessoas vivem como se o valor da existência estivesse diretamente ligado ao saldo bancário, à casa que possuem, ou à quantidade de investimentos que conseguiram fazer ao longo da vida. Mas Eclesiastes revela a fragilidade dessa lógica. Quanto mais se tem, mais se quer e menos se desfruta. O problema não está no dinheiro em si, mas na ilusão que ele cria. Ele promete segurança, mas não pode impedir doenças. Ele promete felicidade, mas não pode curar a solidão. Ele promete controle, mas não pode evitar o inesperado. O acúmulo torna-se uma prisão dourada, na qual a pessoa trabalha cada vez mais para manter aquilo que tem medo de perder. E nesse processo, as relações se tornam secundárias, a saúde é negligenciada e a alma adoece em silêncio. Salomão experimentou os extremos da riqueza e descobriu que ela não satisfaz, apenas distrai. Existe também um engano perigoso, o de pensar que riqueza é sinônimo de bênção divina. Embora Deus possa prosperar seus filhos, a riqueza por si só nunca foi garantia de aprovação espiritual.
Muitos dos homens mais piedosos da Bíblia viveram com simplicidade, sem grandes posses, mas com um coração profundamente conectado a Deus. Quando o acúmulo se torna objetivo final, a alma perde o foco do que realmente importa. Eclesiastes alerta: o homem pode trabalhar com sabedoria, ciência e destreza e ainda assim deixar tudo para outro que nada fez por aquilo. Outro aspecto cruel do acúmulo é que ele rouba o presente. A pessoa passa a viver em função de um futuro idealizado, sempre adiando a alegria para quando tiver mais. A vida se transforma em uma corrida que nunca termina. Mesmo quando se alcança um objetivo, o sentimento de satisfação é breve e logo surge um novo desejo, uma nova meta, uma nova cobrança. O dinheiro nunca descansa e quem o serve também não encontra paz. Talvez a maior ironia do acúmulo seja perceber que no fim nada disso poderá ser levado. O corpo será sepultado e os bens ficarão para outros. Alguns herdeiros valorizarão o legado, outros o desperdiçarão. Mas nada disso será mais problema daquele que partiu. O livro de Eclesiastes nos empurra para uma pergunta incômoda. Para quem você está construindo tudo isso? E mais do que isso, o que tem valor eterno em meio ao que você tanto guarda? Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Declara que, após ter experimentado todos os prazeres possíveis, o autor olhou para suas obras e viu que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Essa confissão é surpreendente, vinda de alguém que se permitiu explorar todas as formas de prazer que a vida poderia oferecer. Ele não se conteve diante do vinho, das festas, das mulheres, dos projetos grandiosos e dos prazeres refinados da arte e da música. Tudo aquilo que muitos consideram o auge da realização humana, Salomão provou. Mas quando o êxtase passou, ficou apenas o silêncio interior. Um silêncio pesado, quase sufocante. Essa frustração é mais comum do que se imagina. Em nossa cultura, o prazer é apresentado como o ápice da liberdade. Fazemos o que queremos, com quem queremos, quando queremos. Mas essa liberdade, descolada de propósito, se torna um fardo. O prazer por si só não tem estrutura para sustentar a alma. Ele é volátil, exige cada vez mais estímulo para gerar a mesma sensação. E quando o efeito passa, a ausência dele grita ainda mais alto. A pessoa acaba ficando prisioneira de uma busca constante, precisando sempre de novas experiências, como um sedento que bebe água salgada. É justamente essa busca incessante que leva muitos a se afundarem em vícios, relacionamentos vazios e estilos de vida autodestrutivos. O prazer, que deveria ser um reflexo da bondade divina, se transforma em um ídolo, e todo ídolo, cedo ou tarde, cobra o seu preço. As consequências aparecem no corpo, nas emoções, na espiritualidade. Eclesiastes escancara essa verdade. Nem mesmo os maiores prazeres conseguem dar sentido à existência quando o coração está desconectado de Deus. Não se trata de moralismo, mas de realidade. Uma realidade que muitos preferem ignorar. Outro ponto revelador é que o prazer, quando buscado de forma egoísta, tende a isolar. A pessoa passa a usar os outros como ferramentas para sua própria satisfação. Relações se tornam transações emocionais. O amor vira um contrato de conveniência. E quando esse prazer não é mais suprido, o outro é descartado. Esse ciclo desgasta, corrói a alma e destrói vínculos. O autor de Eclesiastes percebeu isso em sua própria história. Ele viveu cercado de tudo e de todos, mas não se sentia completo. No fim, os prazeres não o acompanharam. O vazio, sim. O texto de Eclesiastes não nos condena por buscarmos alegria, mas nos alerta quanto ao lugar onde a procuramos. O prazer faz parte da vida e é um presente legítimo de Deus. Mas quando se torna o centro da existência, ele revela sua limitação.
A frustração não está no ato de desfrutar, mas na expectativa de que isso nos salve do tédio da existência. Quando entendemos isso, passamos a buscar prazeres que apontam para o eterno e não para o esquecimento momentâneo da dor. O livro de Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 23, afirma que todos os dias do trabalhador são cheios de dor e sua ocupação é aflição. Até mesmo à noite, seu coração não descansa. Essa é uma das descrições mais honestas da experiência humana com o trabalho e a busca por realização. A sociedade moderna transformou a produtividade em um ídolo. Somos ensinados desde cedo a conquistar, a superar, a crescer. Mas raramente somos ensinados a descansar, a refletir ou simplesmente a ser. Vivemos em um ritmo onde o valor de uma pessoa é medido por suas entregas e resultados. O problema é que esse tipo de conquista não tem fim. Quando se alcança um objetivo, outro logo toma seu lugar. A escada do sucesso não tem último degrau, e à medida que se sobe, o ar vai ficando mais rarefeito. O autor de Eclesiastes, mesmo sendo rei e acumulando realizações impressionantes, percebeu que o sentido não estava nas conquistas em si. O que adianta construir grandes obras, deixar legados imponentes, se no íntimo o coração continua inquieto? O esforço constante para provar valor diante dos outros revela uma carência profunda de identidade. Esse cansaço também afeta nossa espiritualidade. Quando o desempenho se torna uma obsessão, a fé pode ser reduzida a uma lista de tarefas. Oramos para dar certo, lemos a Bíblia para ser abençoados, servimos para ser reconhecidos. Até mesmo nossa devoção se contamina com a lógica da performance. E quando algo não sai como planejamos, surgem a frustração, a comparação e a culpa. O livro de Eclesiastes nos convida a uma fé mais profunda, que não depende de resultados para descansar em Deus. Uma fé que confia, mesmo quando não conquista. O esgotamento gerado por essa busca por sentido também se manifesta fisicamente. O corpo adoece, o sono desaparece, os relacionamentos se desgastam. A mente fica em constante estado de alerta. Muitos se tornam especialistas em aparentar controle, mas vivem no limite do colapso. Eclesiastes dá voz a essa angústia e, ao fazer isso, quebra o silêncio que muitos mantêm por vergonha ou medo. Admitir que o sucesso cansa e que a realização cega não é fraqueza, é maturidade. O texto bíblico nos ensina a parar de fingir que temos tudo sob controle. Existe, porém, uma alternativa. Ao reconhecer que o verdadeiro sentido não está nas conquistas, mas em quem nos tornamos enquanto vivemos, algo muda. Trabalhar continua sendo necessário, sonhar continua sendo válido, mas o coração encontra descanso. O autor de Eclesiastes não despreza o trabalho. Ele só expõe sua limitação como fonte última de sentido. A alma encontra alívio quando deixa de correr atrás do vento e começa a andar com aquele que sopra vida sobre o pó. Porque no fim, o que mais importa não é o que acumulamos, mas quem somos quando tudo mais é removido. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 18, está escrito: na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta o conhecimento, aumenta a dor. Essa declaração desconcerta quem cresceu acreditando que sabedoria é sempre um bem absoluto. De fato, ela é uma virtude, mas como tudo que revela a verdade, ela também traz incômodos. Salomão, com toda a sua inteligência, compreendeu mais profundamente as contradições da vida. Quanto mais entendia sobre o mundo, mais percebia suas injustiças, absurdos e fragilidades. Saber demais, às vezes, é como carregar um fardo pesado demais para a alma. A ignorância oferece uma falsa paz. Quando não se sabe, não se sofre. Quando não se entende, não se exige mudança. A sabedoria, por outro lado, nos obriga a enxergar além da aparência.
Ela denuncia as incoerências do coração humano, os sistemas corrompidos da sociedade, a hipocrisia velada nas palavras bonitas. Quem é sábio vê o que os outros ignoram, e isso gera angústia. Não é à toa que os mais sensíveis, os que têm olhos mais atentos, muitas vezes são os que mais sofrem. Porque não conseguem viver como se tudo estivesse bem. Essa dor, porém, não é inútil. Ela nos amadurece. Faz com que a fé deixe de ser uma repetição de frases prontas e se transforme em um clamor por sentido real. A sabedoria nos força a sair da superficialidade. Ela nos confronta com as perguntas difíceis. Por que os maus prosperam? Por que os justos sofrem? Por que a vida é tão frágil? Essas perguntas não têm respostas simples e por isso a sabedoria se torna desconfortável. Mas é nesse desconforto que nossa espiritualidade se aprofunda, que nossa empatia cresce, que nossa humanidade é refinada. A dor da sabedoria também nos torna mais compassivos. Quem sabe o peso da vida não julga com facilidade, não aponta o dedo, não simplifica a dor alheia. Ao contrário, abraça, ouve, caminha junto. A sabedoria que vem de Deus não é arrogante, é humilde. Ela reconhece seus próprios limites e se submete ao mistério do que não se entende. O autor de Eclesiastes nos ensina a valorizar essa sabedoria que dói, porque é ela que nos aproxima do coração de Deus, que também sofre ao ver a injustiça, a dor e a maldade no mundo. Em última análise, a sabedoria dolorosa é uma bênção disfarçada. Ela quebra nossas ilusões e nos prepara para uma vida mais sincera. Enquanto muitos se contentam com respostas rasas, o sábio permanece inquieto. E essa inquietação o mantém em movimento, em busca, em oração. Salomão não escreveu Eclesiastes como um lamento vazio, mas como um chamado à reflexão profunda. E nesse chamado há uma proposta: viver não para evitar a dor, mas para crescer por meio dela. Poucas questões provocam tanta indignação quanto a sensação de que o justo sofre enquanto o ímpio prospera. Em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 14, Salomão expressa esse dilema com clareza. Há justos que recebem o que era para os perversos, e há perversos que recebem o que era para os justos. Essa inversão dos valores, que se repete ao longo da história, abala as estruturas de quem acredita na recompensa imediata para o bem e na punição rápida para o mal. Ao observar os acontecimentos da vida, o autor se depara com um mundo onde a justiça parece, muitas vezes, ausente ou mesmo distorcida. Essa constatação mexe com a nossa fé, principalmente quando esperamos que Deus haja de acordo com os nossos parâmetros. Quando alguém piedoso perde tudo enquanto o outro, desonesto, é exaltado, sentimos uma pontada de revolta. Questionamos se vale mesmo a pena andar em retidão. O coração humano, em sua busca por justiça, não entende o silêncio divino diante do caos. No entanto, Eclesiastes nos leva a uma compreensão mais profunda. Nem toda justiça será feita agora. Há algo maior em andamento. E nem tudo se encaixa na lógica do imediato. Mesmo diante dessa aparente contradição, Salomão não abandona a sabedoria. Ele reconhece a injustiça, mas não se entrega ao cinismo. Isso é essencial. A maturidade espiritual exige que sejamos capazes de enxergar o mal, denunciar o erro, mas sem nos tornarmos amargos. É fácil cair na armadilha de pensar que tudo está perdido, que não há sentido em manter a integridade. Porém, Eclesiastes nos mostra que há um tempo para tudo, inclusive para que a justiça seja restaurada, ainda que esse tempo não seja o nosso. Outro ponto a considerar é que a justiça de Deus não se limita às aparências. Muitos dos que hoje parecem triunfar estão, na verdade, se corroendo por dentro. A prosperidade injusta é uma armadilha, não uma bênção.
Da mesma forma, o sofrimento do justo não é punição, mas por vezes um instrumento de lapidação. Deus vê além do que enxergamos. A sua justiça não é cega, é perfeita, ainda que aos nossos olhos pareça tardia. Salomão, com toda a sua sabedoria, aprendeu que o julgamento final pertence a Deus e não ao nosso senso de merecimento. A grande lição aqui não é ignorar a injustiça, mas manter o coração firme mesmo quando ela prevalece. A fé verdadeira não depende de resultados imediatos. Ela confia no caráter de Deus mesmo quando os fatos parecem contradizê-lo. Eclesiastes não nos convida à passividade, mas à confiança. Há um tempo determinado para todas as coisas, e mesmo quando a justiça parece andar ao contrário, o justo é chamado a permanecer fiel, sabendo que no fim, tudo será trazido à luz diante do trono eterno. Nada evidencia mais a fragilidade humana do que o tempo e seus ciclos. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 20, o sábio declara: todos vão para um lugar, todos são pó, e ao pó todos voltam. Essa realidade, embora desconfortável, é inegável. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Não importa o quanto acumulamos, realizamos ou sonhamos, o fim é sempre o mesmo. Salomão, ao refletir sobre isso, não está sendo fatalista, mas realista. Ele nos chama a encarar a verdade que muitos evitam. A vida, por mais bela que seja, é finita. O problema é que a sociedade moderna se esforça para negar essa finitude. Celebramos juventude, exaltamos vitalidade e evitamos qualquer lembrança da morte. As pessoas vivem como se fossem eternas, acumulando compromissos, metas e conquistas como se o tempo fosse infinito. Mas Eclesiastes interrompe essa ilusão com uma verdade cortante. Estamos de passagem. Essa consciência não deve gerar medo, mas urgência. Quando sabemos que os dias são contados, passamos a valorizar mais cada gesto, cada palavra, cada encontro. Esse ciclo inevitável também nos iguala. Diante da morte não há títulos, não há classes, não há privilégios. Reis e servos, sábios e tolos, todos chegam ao mesmo destino. Essa igualdade final deveria nos tornar mais humildes, mais compassivos, mais atentos ao que realmente importa. Salomão não nega a dor da morte, mas a insere dentro de uma perspectiva maior. Ela não é o fim absoluto, mas o encerramento de uma fase. Há um propósito mesmo na brevidade, e é justamente essa limitação que dá valor à existência. Além disso, o ciclo da vida nos ensina sobre os tempos de Deus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Ignorar esses ritmos é viver em conflito constante. A sabedoria está em discernir em qual estação nos encontramos e agir de acordo com ela. Muitos adoecem por tentar viver fora do tempo, insistem em manter o que já deveria ter sido deixado, ou se apressam em colher o que ainda está brotando. O livro de Eclesiastes nos convida a aceitar o ciclo da vida com reverência e sensatez. Essa aceitação, porém, não deve ser resignada, mas esperançosa. Embora a morte seja uma certeza, ela não tem a última palavra. Quem teme a Deus e caminha em retidão, vive cada dia como um presente e encara o fim como uma transição, não como uma tragédia. Salomão, em sua busca por sentido, descobriu que não há sabedoria maior do que viver com o fim em mente, sem permitir que o medo paralise, mas permitindo que essa consciência purifique nossas prioridades. Em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 8, o sábio descreve a figura de um homem solitário que trabalha sem parar, mas não tem ninguém com quem dividir seus bens. Ele se pergunta: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Essa imagem é extremamente atual. Vivemos numa era onde muitos conseguem alcançar sucesso financeiro, prestígio profissional, estabilidade material. Mas
Ao olharem ao redor, percebem que não há ninguém por perto. Essa solidão silenciosa e corrosiva revela o preço de uma vida centrada apenas em conquistas individuais. O mundo ensina que devemos vencer, subir, conquistar, muitas vezes sem se importar com quem ficará pelo caminho. Relações são sacrificadas em nome de metas. Lares são negligenciados por causa de prazos. Laços são enfraquecidos porque sempre há algo mais urgente. Mas quando o topo é alcançado, o eco da ausência é ensurdecedor. Salomão descreve essa realidade com dor. Ele próprio, cercado de glória, percebeu que o sucesso sem partilha é vazio. Não é o quanto temos, mas com quem dividimos que dá sentido ao que acumulamos. A solidão também revela um erro comum. O de acreditar que podemos ser autossuficientes. Não fomos criados para viver isolados. Desde o princípio, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus declarou que não é bom que o homem esteja só. Essa afirmação vai além do casamento. Trata da natureza relacional do ser humano. Precisamos de vínculos, de comunidade, de gente para rir e chorar conosco. A vida ganha cor nos encontros, nos abraços, nas partilhas. Sem isso, até o ouro perde o brilho. Outro aspecto importante é que a solidão muitas vezes não é fruto de ausência de pessoas, mas de ausência de conexão real. Muitos vivem cercados, mas não são conhecidos de verdade. Têm milhares de seguidores, mas nenhum amigo íntimo. Estão sempre em eventos, mas nunca em comunhão. Eclesiastes nos convida a rever essa dinâmica. O valor da vida não está apenas no fazer, mas no ser com o outro. O trabalho tem seu lugar, mas não pode ocupar todos os espaços. Há um tempo de se doar e um tempo de simplesmente estar presente. Por fim, Salomão oferece um antídoto. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. A vida partilhada é mais leve. Quando caímos, temos quem nos levante. Quando choramos, temos quem nos console. E quando celebramos, temos quem se alegre conosco. Eclesiastes não condena o esforço, mas denuncia a solidão como um sintoma de uma vida desequilibrada. É um convite para reavaliar. Estou construindo algo que faz sentido sozinho, ou algo que será lembrado com gratidão por aqueles que caminharam comigo. No capítulo 4 de Eclesiastes, versículo 4, Salomão escreve que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Essa observação desconcertante revela um motor oculto por trás de muitas ações humanas. O desejo de ser admirado, de superar os outros, de receber elogios. Vivemos num mundo obcecado por validação externa. A busca por reconhecimento se disfarça de ambição, mas por trás dela, frequentemente, há um coração carente que tenta, a todo custo, ser visto e valorizado. Os aplausos se tornam combustível, e quando cessam, muitos desmoronam por dentro. Essa dependência da opinião alheia é sutil. Começa com a necessidade de agradar, evolui para a comparação e termina em escravidão emocional. Quando as ações são movidas pelo medo de decepcionar ou pela expectativa de ser exaltado, perde-se a liberdade de viver com autenticidade. O autor de Eclesiastes percebeu que muitos trabalham incansavelmente, não por amor ao que fazem, mas para manter uma imagem. E isso é exaustivo. O valor de uma vida não pode ser medido pelos aplausos que recebe, pois esses são inconstantes e frequentemente interesseiros. A Bíblia nos chama a viver para algo maior do que a aprovação humana. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, Paulo exorta: tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. A diferença entre servir a Deus e buscar o reconhecimento das pessoas está na motivação. O que fazemos em segredo, com sinceridade e integridade, tem valor eterno. Já o que é feito para impressionar os outros, por mais brilhante que pareça, se desfaz como poeira ao vento. Eclesiastes nos convida a refletir.
de quem realmente queremos o aplauso. Além disso, os aplausos humanos têm prazo de validade. O mesmo público que hoje exalta, amanhã esquece. A história está repleta de figuras admiradas em um tempo e rejeitadas em outro. Basear a identidade nessa oscilação é construir sobre areia. Salomão, que foi aclamado por reis e rainhas, reconheceu que a vaidade de ser admirado não preenche os vazios da alma. O que permanece é o que se constrói diante de Deus, com sinceridade, mesmo que os homens nunca vejam. Portanto, o chamado de Eclesiastes é para uma vida centrada na essência, não na aparência. Os aplausos podem até acompanhar o caminho, mas não devem ser o objetivo. Quando a alma se liberta da necessidade de ser admirada, ela encontra espaço para amar de verdade, servir com liberdade e viver com propósito. O silêncio de uma consciência em paz vale mais do que qualquer multidão aplaudindo de pé. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11, relata: Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Essa é a confissão de um homem que chegou ao topo. Salomão teve realizações grandiosas, projetos magníficos, poder incomparável. Aos olhos de qualquer sociedade, ele foi um exemplo de sucesso absoluto. Mas, mesmo assim, seu coração permanecia inquieto. Isso nos revela uma verdade que muitos resistem em aceitar. O sucesso por si só não é garantia de paz interior. A inquietação do coração é um mistério que não pode ser resolvido com conquistas. Há algo dentro do ser humano que anseia por sentido, por transcendência, por um propósito que vá além dos números, títulos e posses. Muitos acreditam que, ao alcançar determinado objetivo, finalmente encontrarão descanso. Mas, como Eclesiastes mostra, esse descanso não vem. A inquietação permanece, pois o sucesso exterior não resolve os dilemas interiores. A alma continua perguntando: e agora? É só isso? Esse vazio é agravado quando o sucesso é conquistado às custas de outras áreas da vida. Quantos líderes bem-sucedidos perdem suas famílias? Quantos empresários prósperos vivem em isolamento? Quantas pessoas aplaudidas publicamente choram em silêncio todas as noites? O sucesso pode mascarar o vazio por um tempo, mas não o cura. Salomão, ao escrever Eclesiastes, não estava negando o valor das realizações, mas questionando sua suficiência. Ele percebeu que o coração humano foi feito para mais do que vitórias passageiras. Essa inquietação também tem um lado positivo. Ela nos leva de volta a Deus. Quando tudo que o mundo oferece é alcançado e ainda assim sentimos que algo falta, somos forçados a buscar além. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, está escrito que Deus pôs a eternidade no coração do homem. É essa eternidade que faz com que nada terreno seja suficiente. O coração não encontra paz nas conquistas porque foi criado para o infinito. Somente em Deus a alma se aquieta. Diante disso, é preciso redefinir o que chamamos de sucesso. Em vez de buscar apenas o topo, talvez devêssemos buscar plenitude. Em vez de conquistar o mundo e perder a alma, deveríamos cuidar da alma mesmo enquanto caminhamos no mundo. O coração inquieto, longe de ser um sinal de fracasso, pode ser um convite divino à transformação. Quando o sucesso não é mais o fim, mas um meio para glorificar a Deus e abençoar o próximo, então ele deixa de ser um peso e se torna uma bênção verdadeira. No capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 14, está escrito: No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera. Essa sabedoria nos convida a viver com equilíbrio. Os dias bons são presentes, mas não são permanentes. Eles vêm, nos alegram, nos dão fôlego, mas também passam. A vida é feita de altos e baixos, e negar essa oscilação é viver em frustração constante. Salomão, ao olhar para os momentos de alegria,
não os desvaloriza, mas nos lembra de sua brevidade. A beleza está ali, mas ela não é eterna. Essa consciência, longe de tirar o brilho da vida, o intensifica. Saber que os dias bons são passageiros nos ensina a aproveitá-los com gratidão. Cada manhã tranquila, cada sorriso espontâneo, cada refeição em família deve ser celebrada como um milagre. O problema é que muitas vezes desperdiçamos esses momentos com preocupações desnecessárias, distrações vazias ou expectativas irreais. Eclesiastes nos ensina a olhar o presente com olhos atentos, a não esperar que tudo seja perfeito para valorizar o que já é bom. Por outro lado, quando os dias bons se vão, é comum cair na armadilha da amargura. Comparar o presente com o passado, lamentar o que se perdeu, se prender à nostalgia. Mas o texto bíblico nos lembra que tanto a prosperidade quanto a adversidade são partes de um mesmo processo. Deus está presente em ambos os cenários. E muitas vezes é nos dias difíceis que mais aprendemos, mais crescemos, mais amadurecemos. A beleza da vida não está apenas nos momentos felizes, mas na capacidade de extrair sentido de todos eles. A beleza dos dias bons também revela o caráter generoso de Deus. Ele não precisava nos dar alegria, descanso, encontros, paisagens, sabores, música, mas deu. Mesmo num mundo caído, ainda há beleza. E essa beleza é um vislumbre do que está por vir. É um lembrete de que o mal não terá a palavra final. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até os dias bons e seus fins fazem parte desse processo de moldar nosso coração. Por isso, o convite de Eclesiastes é claro. Aproveite o que você tem agora, não com desespero, mas com consciência. Não como quem tenta agarrar o tempo, mas como quem se alegra com o que foi concedido. A beleza dos dias bons está em sua simplicidade. E quando entendemos que eles não são garantidos, aprendemos a vivê-los com mais intensidade, mais presença e mais gratidão. O ser humano tem uma tendência natural de tentar controlar o amanhã. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6, nos exorta a semear pela manhã e à tarde, não retirar a mão, pois não sabemos qual semente prosperará. Essa incerteza, longe de ser um convite à negligência, é um lembrete poderoso da nossa limitação diante do futuro. Planejar é importante, mas a obsessão por prever, controlar e garantir resultados pode esconder um medo profundo. O medo de que as coisas não saiam como desejamos. Salomão reconhece que não há segurança absoluta nos planos humanos. Muitas pessoas constroem suas vidas em torno de metas detalhadas, cronogramas rigorosos e estratégias minuciosas, acreditando que isso garantirá sucesso e estabilidade. No entanto, quando algo escapa desse roteiro, uma perda, uma enfermidade, uma mudança repentina, o chão parece desaparecer. Eclesiastes nos confronta com a realidade de que não temos domínio sobre o que virá. Esse temor do incerto paralisa, consome energia emocional e espiritual e nos afasta da fé genuína, que confia mesmo sem entender os caminhos. Planejar não é pecado. Mas quando o planejamento se torna uma tentativa de substituir a confiança em Deus, ele se torna uma armadilha. Muitos vivem tentando antecipar problemas que talvez nunca ocorram. O medo do futuro se disfarça de prudência, mas no fundo revela uma ansiedade camuflada. Salomão percebe que essa postura é inútil. Do muito pensar vem os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras. Eclesiastes capítulo 5, versículo 3. Nem tudo está sob nosso controle, e aceitar isso é libertador. Além disso, essa necessidade de prever tudo rouba a beleza do presente. Quando estamos excessivamente focados no que está por vir, deixamos de viver plenamente o agora. O tempo presente se torna apenas um meio para se chegar a um fim idealizado.
Eclesiastes convida a uma vida mais equilibrada, onde a prudência caminha ao lado da entrega. A sabedoria está em agir com responsabilidade, mas com a consciência de que os resultados pertencem a Deus. A vida não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido com fé. Por fim, o texto bíblico nos encoraja a confiar. Confiar não é abdicar da ação, mas é abandonar a ilusão do controle total. Eclesiastes não nos diz para vivermos sem rumo, mas para não fazermos dos nossos planos o nosso Deus. A verdadeira segurança está em saber que, aconteça o que acontecer, Deus continua sendo soberano. O futuro é incerto para nós, mas não para Ele. Quando entregamos o amanhã ao Senhor, o medo perde força e a paz ocupa o lugar da ansiedade. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, Salomão adverte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer o sacrifício de tolos. Essa frase revela uma crítica severa ao culto vazio, à prática religiosa que se tornou apenas um ritual mecânico, sem reverência e sem entendimento. Quando a fé se transforma em hábito sem coração, ela perde seu poder transformador. Salomão, com sua sabedoria aguçada, viu que não é o ato em si que agrada a Deus, mas a atitude do coração por trás do ato. A religiosidade aparente pode ser confortável. Ela nos dá a sensação de dever cumprido, de que estamos fazendo o certo. Frequentamos templos, entoamos cânticos, damos ofertas, mas, por vezes, tudo isso ocorre sem profundidade, sem conexão real com o Criador. A espiritualidade vira um conjunto de costumes repetidos, uma tradição vazia. Eclesiastes denuncia esse comportamento como sacrifício de tolos, ações que não alcançam o coração de Deus, porque não passam da superfície. É possível estar presente no templo e ausente diante do trono. Esse tipo de religiosidade, muitas vezes, é sustentado por medo ou conveniência. Alguns se aproximam de Deus apenas quando precisam de algo. Outros mantêm rituais como forma de controlar a própria culpa. Mas a fé verdadeira não é barganha, nem instrumento de autoproteção. É relacionamento. Eclesiastes chama o povo a ouvir mais do que falar, a refletir mais do que agir impensadamente. É um convite à reverência, à escuta atenta, ao silêncio que precede a sabedoria. Além disso, quando a religião vira ritual, ela perde sua capacidade de confrontar e transformar. A pessoa se acostuma com a liturgia e já não permite que a palavra a atinja. As mensagens tornam-se previsíveis. Os cânticos são apenas sons e a oração se reduz a fórmulas repetidas. Salomão percebeu que o risco de banalizar o sagrado é real. E esse risco é maior quando tudo se torna automático. Deus não está interessado em sacrifícios vazios, mas em corações quebrantados. Como está escrito em Salmos, capítulo 51, versículo 17, coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A verdadeira adoração nasce do reconhecimento de quem Deus é e de quem somos diante dele. É mais que palavras ou gestos. É entrega, escuta, reverência. Eclesiastes nos convida a parar, pensar e reavaliar a forma como nos aproximamos do sagrado. A religião que agrada ao Senhor é aquela que transforma o íntimo, não apenas que cumpre formalidades. Quando o coração volta a queimar pela presença de Deus, os rituais deixam de ser peso e passam a ser expressão viva de fé e amor. Ao encerrar o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, Salomão declara: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Essa conclusão é poderosa porque vem de alguém que explorou todas as possibilidades da vida: sabedoria, prazer, poder, riquezas, fama.
Ele não fala com base em teoria, mas em vivência. Depois de testar todos os caminhos, o que permanece como essencial é o temor a Deus. E esse temor não é pavor, mas reverência, consciência de que há um Criador diante de quem todas as coisas serão ajustadas. O temor ao Senhor é o ponto de partida para uma vida com propósito. Ele nos livra da arrogância de pensar que podemos viver como quisermos, sem prestar contas. Ao mesmo tempo, nos protege da vaidade de achar que tudo depende de nós. Quando tememos a Deus, entendemos nosso lugar no mundo. Essa compreensão nos dá liberdade para viver com leveza e responsabilidade. Eclesiastes nos conduz com honestidade brutal até essa verdade simples e profunda. Sem Deus, tudo é vaidade. Viver com propósito não é viver em busca de glória pessoal, mas alinhado com a vontade do Criador. Isso não significa abandonar sonhos ou viver uma existência apagada. Pelo contrário, é colocar cada dom, cada talento, cada oportunidade a serviço de algo maior. Quando Salomão fala em guardar os mandamentos, ele está falando de uma vida orientada pela justiça, pelo amor ao próximo, pela busca do bem. É nessa vivência que o propósito se revela. Não em grandes feitos, mas em fidelidade diária. Esse convite silencioso também aponta para um juízo final. No versículo seguinte, Salomão afirma que Deus trará a julgamento toda a obra, até as escondidas. Isso muda tudo. Saber que há um Deus que vê o que ninguém vê nos desafia a viver com integridade. Não porque tememos punição, mas porque desejamos honrá-lo com cada detalhe da existência. A eternidade dá peso à vida. A consciência de que tudo será avaliado confere dignidade até aos menores gestos. Eclesiastes, ao invés de nos deixar em desespero diante da vaidade, nos aponta um caminho de esperança. Temer a Deus é viver com o coração desperto, atento, presente. É reconhecer que, apesar da fragilidade da vida, há um propósito eterno para cada dia. Essa verdade, embora simples, é transformadora. E é justamente ela que muitos recusam, porque exige rendição. Mas aqueles que a abraçam descobrem o que Salomão descobriu. Só em Deus, a vida deixa de ser vaidade e passa a ser plenitude. Quantas vezes você já parou para repensar o rumo da sua vida depois de anos, acreditando estar no caminho certo? Compartilhe nos comentários o que mais te confrontou neste vídeo. Suas palavras podem acender reflexões profundas em outros corações. E se este conteúdo falou com você, envie para alguém que também precisa redescobrir o verdadeiro valor da existência. A fé que transforma começa com a verdade que incomoda.